Olá, bom dia pessoal. Vamos aqui para a nossa videoaula, né, de redação. Estamos aí com o livro, vamos pegar o livro de português. É este livro aqui, viu? Na página, vamos lá, página 28. Quero que vocês abram na página 28. O que é que nós vamos fazer na página 28? Nós vamos fazer uma leitura. Eu gostaria que todos pegassem o livro, vamos colocar nessa página para a gente acompanhar essa leitura. Vamos aí, todo mundo? O que é que nós vamos falar? Nós vamos fazer a abertura da unidade 2, encurtando distância. A unidade desse mês, agora já de março também, vai falar desse conteúdo, encurtando distância. O que é isso, encurtar? É você aproximar as pessoas de você e você se aproximar destas pessoas, né? Então, o que é que nós vamos observar? Vocês pegarem aí a abertura do livro, vai ter na página 26, unidade 2, e nós vamos ter vários desenhos aí de escrita. Nós temos uma chave, nós temos um caderno, nós temos aí como se fosse um diário, uma rosa. Então, tudo isso aí nós vamos saber do que se trata agora, começando a unidade. Então, na página 28, nós temos palavras que aproximam. O que é isso aí? Palavras que aproximam. Até o final do século XX, todo mundo olhando aí, vamos ler, acompanhando, por favor. Até o final do século XX, quando o celular e a internet não eram tão acessíveis à maioria das pessoas, um dos meios mais usados de encurtar a distância era a carta. Vocês sabiam disso, né? Sabiam? Com certeza. A carta é um meio de comunicação. Então, aliás, sempre houve aqueles que fizeram questão de escrever cartas. Sempre tiveram as pessoas que gostam de escrever. E ainda hoje, mesmo distante de tantas outras possibilidades, há pessoas que fazem questão de escrever cartas aos amigos. Não só aos amigos, né? Mas aos familiares e pessoas em gerais, né? Você já leu ou já escreveu uma carta? Quem de vocês já praticou a ação de escrever ou de receber uma carta? Você já leu uma carta? Muito bem. Você já viu alguém lendo uma carta? Hoje em dia é difícil, mas como a gente falou aqui no início, é possível sim ter pessoas que gostam de escrever e de ler carta. Então leia o texto a seguir e observe como ocorre a comunicação de uma carta. Aqui nós temos uma carta bem pequena, nós vamos ver como é que ela é estruturada. Vejam aí. Primeira coisa que a gente faz é o cabeçalho. Tamandaré, 15 de dezembro de 2018. Querida vovó, tudo bem? As férias estão correndo bem, a praia é ótima, faz muito sol, então passamos o tempo todo no mar. Pena que aqui não há internet, nem telefone, por isso estou enviando esta carta. Eu e Gabriele estamos esperando a senhora no próximo fim de semana. Tenho saudades das histórias do vovô. Com a senhora, a praia vai ser ainda mais animada e legal. Ah, vovó, mal posso esperar para estarmos juntas. Esperamos ansiosamente a sua chegada. Sentimos muitas saudades. Um grande beijo, Patrícia. Olha só aqui a carta. Observaram como é que é estruturada? Nós vimos aí que a primeira coisa que ela fez aí, a Patrícia, foi colocar o cabeçalho, não foi? Cabeçalho, para que as pessoas saibam de onde ela está escrevendo. Ela está escrevendo de onde? De Tamandaré. No que dia ela escreveu? No dia 15. Do nome da cidade para a data, a gente coloca sempre uma vírgula. 15 de quê, gente? A gente coloca o mês de dezembro e também coloca o ano. Abaixo disso aí, a gente dá um espaço, salta uma linha, se a folha tiver linha, senão você dá um espaço assim de um dedo. E você vai colocar o quê? A saudação. Olha o que ela colocou. Querida vovó. Querida vovó é a saudação.
Aí ela já vai começar o corpo da carta, ela já vai escrever o que ela quer perguntar para a avó dela, o que ela quer dizer para a avó dela. Então ela deu outro espaço e pergunta: tudo bem? Aí ela fez essa pergunta por quê? Porque a avó é neta, elas se dão bem, elas são íntimas. Aí ela fez essa pergunta, não é? Porque carta dessa natureza é para pessoas que a gente é íntima, que a gente é próxima. Então, mais abaixo tem o corpo, tudo isso aqui, ó. Quantos parágrafos ela fez? Ela fez 1, 2, 3 parágrafos, né? 3 parágrafos. No último parágrafo, ela vai o quê? Se despedir. Professor, e o que é parágrafo? Olha só, parágrafo é essa margem que ficou aí, esse espaço da folha que ficou em branco. A gente não bota pontinha, a gente não marca, a gente não deixa nada. Simplesmente o espaço limpo. Aí você vai colocar o quê? Começando fazendo esse parágrafo. Parágrafo sempre com letra maiúscula. Não se inicia parágrafo com letra minúscula. E observe, gente, o sinal de pontuação. Nesse texto tem muita vírgula, não é? Por que a vírgula? Para dar a pausa na leitura, para mostrar que a leitura vai ser bem feita. Com a vírgula, dá um entendimento melhor quem está lendo. No último parágrafo, que eles estão 4, né? No último é o quê? Ela diz: esperamos ansiosamente. Ela coloca aí na sua carta um desejo. E mais abaixo ela se despede. Se despede como? Com um abraço, um beijo. Aí a despedida de quem é íntimo, né? Da pessoa. E abaixo da despedida ela assina. Precisa dizer assim: assina Patrícia. Não precisa. Basta colocar Patrícia, já é a assinatura. Então, aí nós vimos o corpo da carta, toda a estrutura dela. Então, quem escreveu essa carta, gente? Todo mundo viu que foi quem? Uma menina, né? A Patrícia. Ela escreveu para quem? Para a avó. Ela estava onde? Ela estava onde era, gente, em Tamandaré, na praia, não é? Então, tudo isso aí faz parte desse conteúdo. Qual é a linguagem que deve ser usada em uma carta? Se são pessoas íntimas, pessoas próximas, o que elas têm que usar? Uma linguagem simples, né? A linguagem do dia a dia, a linguagem que elas se entendam. Então, a linguagem é esta, uma linguagem simples, ok? Então, o texto que nós acabamos de ler aí é chamado de carta pessoal. É uma carta entre amigos, né? Uma mensagem escrita à mão. Por isso que as pessoas hoje têm preguiça de escrever esse tipo de carta. Por quê? Porque hoje está muito mais cômodo, né? Na internet, no celular, e usa o celular e digita a mensagem e tudo. Há tempos atrás, como disse no início do texto, que não tinha esse tipo de tecnologia, as pessoas usavam o papel e a caneta e escreviam. E essa carta, para chegar lá, faz-se o quê, pessoal? Coloca-se aonde? Nos correios. É pegar só esse papel, escreve e manda lá nos correios? Não. Tem que colocar no envelope. Você tem que saber o endereço para colocar nesse envelope, para poder o carteiro ter acesso à casa dessa pessoa. Porque se não tiver o endereço correto, não tem como o carteiro chegar no endereço. Não tem como. A carta vai chegar nos correios e lá essa carta vai ser devolvida, porque não vai ter endereço. Então, nós temos que ter essa preocupação de ter o endereço adequado da pessoa para poder colocarmos essa carta. Então, pessoal, esse texto aqui nós não vamos levar muito tempo, né, nesse conteúdo, porque vocês sabem que ele é bem fácil, né? Que a carta ele é um texto escrito para alguém, escrita por alguém para alguém, não é? Então, isto é chamada de quê? Destinatário. Destinatário é quem? Para quem eu mando. E quem manda, como é que é chamado? É o emissor, né? Eu mando, eu emito, emissor. Quem recebe é chamado de receptor, que recebe essa mensagem, que recebe essa carta. Então, a carta, ela pode ser bem extensa? Pode, depende do conteúdo que você tiver. Se você tiver muito conteúdo para falar para a pessoa que você vai escrever, pode ser uma carta de 2 páginas, 3 páginas. Aí é você que vai saber o tanto de coisa que você quer colocar nessa carta, que você deseja saber dessa pessoa, não é?
Então você pode escrever a carta do tamanho que você quiser, não tem limites de linha. Aí o que vai mandar é os seus conteúdos, o seu assunto. Mas nós vimos aqui que a da Patrícia foi uma carta bem pequena, não é? Ela estava só contando para a avó como é que está na praia e pedindo que a avó vá no outro final de semana para as férias serem bem melhor. Então, gente, isso é comunicação. A comunicação, ela se dá dessa forma. Que tipo de comunicação é essa? É uma comunicação escrita, né? A comunicação verbal, onde há a escrita das palavras, a escrita da mensagem. Linguagem verbal. Se fosse uma carta toda escrita com um desenhozinho, com símbolos, seria o quê? Uma carta escrita em uma linguagem não verbal. Porque a linguagem, ela se caracteriza dessa forma. Verbal, não verbal e mista, não é? Mista quando tem os dois tipos. Pois bem, então nós vimos aí como é que faz uma carta. A gente não faz uma carta em qualquer pedaço de papel, viu? Tem que ser um papel bonitinho. É obrigado a ser um papel decorado? Não, pode ser uma folha de caderno, contanto que esteja limpa. Você tira aquelas bordazinhas do arame, não é para ficar bem bonitinho. A letra tem que ser uma letra que dê para quem receba, entenda, né? Dê para entender. Não pode ter borrões. Tem pessoas que escrevem uma carta e lá no final coloca: desculpe os borrões. Poxa, se você já está vendo que tem borrão, passe a limpo, né? Antes de enviar. Porque não é admissível uma pessoa receber uma carta ou qualquer tipo de bilhete, alguma coisa assim, tudo sujo, tudo a letra feia, parecendo assim um pano de chão. Temos que ter esse zelo, não é? Por as coisas. Por muito bem. Então, nós vamos encerrar a nossa aula. Vocês vão ficar com uma atividade que tem aí no livro. Observe que é no livro de português, pessoal, na unidade 2, tá aí bem claro, leitura, nós já fizemos, palavras que aproximam, nós já falamos. Aí você vai lá na página 29 e na página 30 e você responde a atividade. Se a mamãe ficar onde é que tem esse livro de redação? Você vai dizer: mamãe, é neste livro aqui, ó, certo? Caderno 1, quarto ano, certo? Ainda é o caderno 1. Quando terminar esse outro mês, aí é que nós vamos receber, lá para maio, início de junho, o caderno 2, tá certo? Pois bem, então vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, até mais!